Bom, perfeito e agradável dia, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é resiliência. A pergunta é: resiliente você é? Vamos primeiro saber o significado desta palavra, resiliente. É muito usada para descrever o comportamento do ser humano. A palavra resiliência significa que a pessoa supera seus problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Para a psicologia, uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente às adversidades. E na palavra de Deus seria sua capacidade de passar por situações impossíveis sem perder sua fé de que o Criador fará o impossível. Amém? Afinal, é impossível falar de resiliência sem citar o caráter do nosso Criador, um dos maiores seres resilientes que existem em todo o mundo, em todo o universo. Ele é incrível. Sim, desde o Jardim do Éden prometeu para todos os seres humanos as suas promessas e até os nossos dias vem cumprindo as suas promessas, mesmo as pessoas sendo rebeldes, infiéis. Ele cumpre suas promessas com aqueles que são fiéis e até mesmo com quem não é fiel. Afinal de contas, Deus é fiel, mesmo que nós nos tornemos infiéis. Porém, para aqueles que são fiéis, Deus reserva algo superior. Por isso é importante nós sermos resilientes em permanecer na nossa fé, crendo que Deus pode fazer o impossível. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, isso mesmo, no capítulo 18, no versículo de 1 a 23. E lá diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda se fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixarei a rocha no campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como vento oriental, os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compadeci a tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação.
Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nós podemos ver um exemplo muito claro de resiliência, tanto da parte do Criador, como da parte do profeta Jeremias e também da parte do povo de Israel. Primeiro, da parte do Criador. Deus escolhe a Jeremias para que ele possa avisar o Israel de que as atitudes deles, as ações deles, iam trazer consequências sobre a vida deles. Isto é, o povo de Israel estava sendo resiliente para desobedecer a Deus e fazer o que eles queriam. Então Deus levantou a Jeremias para avisá-los que haveriam consequências sobre a vida deles por estarem afrontando o caráter de Deus. E aí Deus levanta essa palavra aqui, pegando Jeremias e levando ele numa visão sobre a casa de um oleiro, para que ele pudesse ver um oleiro fazendo um barro, e muitas vezes o barro não estava de acordo. O que acontecia? O oleiro desmanchava esse barro e refazia de novo. Então Deus disse que ele também podia fazer o mesmo com Israel. O que Deus está querendo dizer para nós nos nossos dias sobre a resiliência nesse texto? Está querendo dizer que se você for resiliente contra Deus, se você for resiliente, resistir a Deus, você vai ser quebrado. Você vai ser quebrado pelo próprio Deus. É isso mesmo, porque Deus tem leis espirituais. Deus tem um caráter, o Criador dos céus e da terra tem um caráter, e Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para que você seja transformado na imagem e semelhança de Deus, através das mãos do oleiro. Então, se você ficar resistindo a Deus, não querer ser transformado por Deus, o Espírito Santo falar com você todos os dias, te visitar, situações na tua vida que acontecem para tentar fazer com que você mude seu comportamento e seus pensamentos referente às coisas de Deus, e você resiste a isso, Deus vai te quebrar. Ser resiliente contra Deus não é sábio. Não é sábio querer fazer isso. Então Deus pega o profeta, leva ele nessa profecia, mostra para ele o que ia acontecer com a casa de Israel, e depois faz o profeta ir falar com o povo de Israel para avisá-los. Olha que Deus amoroso. Olha que Deus amoroso. Deus não precisava, não tinha que dar satisfação para o povo do que ele vai fazer. Deus não tem que dar satisfação para nós do que ele está fazendo na terra, o que ele vai fazer. Ele é o Criador. Ele não tem a obrigação de nos comunicar o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor, na sua infinita misericórdia, ele nos avisa antes de acontecer as coisas que estão por vir de ruim. Deus envia pessoas para nos avisar que a nossa conduta, a nossa resiliência em querer resistir a Deus e não resistir ao diabo e não resistir às coisas que ferem o caráter de Deus, estas coisas vão nos levar à perdição, ao roubo e à morte, e a perder a salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E o profeta foi falar com o povo de Israel, foi avisar o povo de Israel. Mas o que aconteceu? O povo de Israel falou para Deus que não iria mudar, que ia permanecer nos seus caminhos. Deus avisou eles que eles estavam se prostrando diante de deuses que não existem. E Deus estava avisando através do profeta que haveria algo se eles não se convertessem da sua maldade. Mas se convertesse da sua maldade, Deus se arrependeria do mal que ia trazer sobre eles. Meu caro, muitas vezes nós achamos que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são fatalidades somente, são coisas que não acontecem só comigo. Não é. Comece a analisar como é que está a tua resiliência.
A quem você está sendo resiliente? Você está sendo resiliente ao próprio Criador? Você está sendo resiliente à transformação que Deus quer fazer dentro de você? Você insiste em querer permanecer em algo que Deus condena, que Deus é contra? Isso vai te trazer o roubo, a morte e a destruição. E o profeta foi falar para eles, aos moradores de Judá, olha, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Ele está forjando mal contra vocês. Ele está forjando um projeto contra vocês. Convertem-se, por favor. Convertam-se dos seus maus caminhos. Melhora os caminhos de vocês e as vossas ações. Quando nós estamos servindo a Deus e estamos buscando melhorar as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Deus leva em consideração. Deus, Ele é justo juiz. Mas quando nós nos conformamos com o pecado e achamos que não tem mais problema eles na nossa vida, então o mal vai ser lançado sobre a nossa vida. Porque foi uma opção que nós fizemos. Foi uma escolha. Enquanto você pecar, errar, falhar, porém diante de Deus, buscando a misericórdia, o perdão e desejando a mudança da sua conduta, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, esse desejo dentro de você de querer se arrepender dessas ações e querer mudança, Deus ainda pode te transformar. O Criador dos céus e da terra pode mudar você, fazendo você se tornar a imagem e semelhança dele. Ele é aquele que tem o poder para mudar o barro e fazer com que o barro se transforme no vaso que ele quer. Nós somos o barro. Nós somos o barro. E Deus diz aqui que se nós nos arrependemos, se nós realmente falamos, não, nós não queremos esse tipo de conduta na minha vida, eu não quero esse pensamento, eu não quero esse sentimento mais em mim, eu quero ser transformado, isso é todos os dias. Todos os dias. Quando nós tomamos essa postura, Deus envia cura, Deus envia libertação, porque Deus não vai levar para o céu e nem para a nova terra, e nem vai te dar a vida eterna se você se conformou com o mal em você. Se você se conformou com seus pensamentos, se você se conformou com as suas atitudes. E o profeta foi enviado para avisar Israel disso. Agora pense comigo, como é que você está agindo aí na tua vida? Você está se conformando, está sendo resiliente a Deus e se conformando com o pecado que está acontecendo na vida das pessoas ou até mesmo na tua vida? Você tem parado de realmente buscar a santificação da tua vida diante do Criador? Você tem se conformado com as situações na tua vida que trazem roubo, que trazem morte, que trazem destruição? Deus está te chamando para que você seja resiliente ao pecado, que você seja resiliente a tudo aquilo que é mal, aquilo que vai te trazer roubo, morte e destruição na tua vida. Seja resiliente contra essas coisas e comece a ser resiliente para permanecer no caminho de Deus, para permanecer nas coisas realmente saudáveis, aquilo que é agradável ao Deus, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, que vem do Criador. O profeta foi falar com eles, sabe o que eles falaram? Eles estavam tão envolvidos com o pecado, estavam tão envolvidos com as malignidades da terra, com as práticas imundas que entraram na vida deles, que eles falaram que não iam mudar, que iam permanecer nesse caminho. Aí o que Deus precisou fazer? Deus disse que ia enviar para eles uma situação que ia causar perpétuos assobios. Diz que ia fazer a terra deles ser um objeto de espanto, que todo aquele que passasse por Israel se espantaria, iam menear a cabeça falando, ai, não era aquela cidade que servia a Deus, não era aquele povo que dizia ser crente. Deus disse que ia enviar um vento oriental, ia espalhar eles diante dos inimigos, ia mostrar as costas. Você sabe o que é Deus se virar as costas para você? Você orar, você falar e Deus não te ouvir, porque quando Ele olha para a tua conduta, para os teus pensamentos, para os teus sentimentos, Ele não consegue sentir prazer. A tua perdição, quando vier, você vai clamar para Deus, Ele não vai te ouvir. E aí sabe o que eles responderam? Olha como eles estavam tão resilientes para Deus. Eles falaram que vamos maquinar projetos contra o profeta. E tem pessoas que são assim.
Elas estão erradas, elas estão com condutas que ferem os princípios do Criador e querem permanecer nos seus pecados. Aí elas acham que matando aqueles que servem a Deus, querendo ir contra aqueles que servem a Deus, se revoltando contra aqueles que servem a Deus, a vida delas vai ser mudada. Não vai, Deus vai agir na tua vida ainda que você mate todos os profetas que Ele enviar. Vai acontecer na tua vida aquilo que Deus profetizou. Acorda! Não tem como você escapar a não ser através de você ser resiliente contra aquilo que fere o caráter de Deus, o caráter do Criador dos céus e da terra. Olha as pragas que Deus enviar sobre a vida dessas pessoas, gente. É muito ruim, eles não quiseram se desviar e entregar os filhos deles à fome, o filho deles à fome. O filho deles iam sofrer. Iam entregar eles ao poder da espada dos inimigos. As mulheres iam ser roubadas dos filhos. Elas iam ficar viúvas porque os maridos delas iam morrer. Os maridos seriam feridos de morte. Os jovens seriam feridos a espadas nas pelejas, nas lutas. Hoje nós não temos esse tipo de guerra como tinha na época de Israel. Mas nós temos uma guerra espiritual. E aí, você quer viver uma morte espiritual na tua vida, aonde você vai orar e verdadeiramente Deus não vai te ouvir, vai virar as costas para você? Não é isso que Deus te chamou para viver. Deus disse que ia mandar uma tropa sobre eles, iam clamar. Eles cavaram até uma cova para o profeta e jogaram ele dentro da cova, achando que ia resolver o problema deles. Mesmo assim, o profeta sendo preso também, eles sofreram aquilo que o profeta profetizou, não porque o profeta fez, mas porque era uma palavra do próprio Criador. E às vezes nós queremos dar mais valor a um líder de uma religião, a alguém que aparece na mídia social dizendo que não, vai estar tudo bem, podem continuar praticando e fazendo essas coisas que o Criador dos céus e da terra não liga, só se for os deuses criados. Os deuses criados não se importam com a tua vida e com a tua conduta e com o teu caráter, mas o Criador dos céus e da terra criou a terra e os céus para que haja uma mudança na vida das pessoas, e aqueles que não se sujeitarem vão perder suas vidas e o pior, sofrerão eternamente no inferno, ao lado do diabo e seus demônios. O profeta chegou ao ponto de falar aqui, olha, mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Isso é, Deus estava ouvindo as pessoas maquinando contra o profeta. Ele chegou ao ponto de falar, não perdoe a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas que eles tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. No tempo da tua ira. O que ele quer dizer aqui? Que há um tempo em que Deus derrama a ira dele sobre a terra. Ou você acha que a situação na terra do jeito que está vai ficar para sempre? Ah não, vai acontecer, tudo bem, não tem problema. A resiliência a favor de Deus é o melhor que você faz. Por quê? Porque se você vier a morrer, Deus te ressuscita. Se fizerem alguma coisa contra você, Deus te ressuscita. Eu costumo dizer o seguinte, se os homens se levantam contra você, clama ao Criador e Ele vai te ouvir e vai responder. Se os filhos das trevas se levantarem contra você, clama ao Criador e Deus vai se levantar e vai fazer algo. Se os demônios se levantarem contra você, clama ao Criador e Ele vai fazer algo. Se o diabo se levantar contra você, clama ao Criador e Ele vai fazer algo. Mas eu te pergunto, se Deus se levantar contra você, para quem que você vai clamar? É o Criador dos céus e da terra, não são deuses criados. Se Ele se levantar contra você, ninguém vai conseguir impedir a mão dele não. Ou você se arrepende, muda a tua conduta, os teus pensamentos, o teu modo de viver e começa a entender que Deus criou todas as coisas e Ele criou para ser adorado, para ser glorificado,
para que falem dele, para que glorifiquem a ele e não as coisas criadas, você vai sofrer as consequências dessa sua conduta. Em nome de Jesus, não espere a ira do Senhor vir. Seja resiliente contra tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Seja resiliente contra todo tipo de Deus criado que querem que você adore. E se prostre diante daquele que criou todas as coisas, porque a ira de Deus vai vir no tempo que tiver que vir. Não espere acontecer essas coisas em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra. Deus, nós queremos ser resilientes, meu Pai. Nós queremos ser resiliente como o Senhor é. O Senhor sim é resiliente, paciente com as pessoas e permanece firme. O Senhor não muda. O Senhor não muda a despeito das situações à nossa volta. Nós precisamos dessa resiliência, Senhor, contra tudo aquilo que fere os Teus princípios, contra tudo aquilo que vem contra a Tua palavra bendita, contra tudo aquilo que vem contra o Teu santo nome, Criador dos céus e da terra, contra tudo aquilo que vem contra o Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, contra tudo aquilo que vem contra o Teu Espírito Santo, meu Pai. As religiões estão criando deuses para serem adorados e as pessoas estão resilientes para praticar aquilo que fere os teus princípios e vão sofrer por causa disso, meu Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, nos dá o teu poder e a tua autoridade para que nós possamos pelo menos salvar aqueles que são fiéis, aqueles que são sinceros, aqueles que estão sendo enganados pelo diabo, aqueles que o diabo estão cegando a mente deles para adorar deuses que não existem, meu Pai. Nos ajude para que nós possamos ser resilientes. Nos dá essa resiliência para que nós possamos, meu Pai, diante desse mundo corrupto, meu Pai, não nos corromper, mas permanecer firmes diante do teu caráter, contra todas as pessoas que ouvem vozes de demônios e doutrinas de demônios e querem pregar nos nossos ouvidos todos os dias, através da televisão, através das mídias e redes sociais, através de rádios, através do trabalho, através de amizades, meu Pai. Eles apresentam a sua vida financeira como dizendo que eles estão bem, achando que porque tem condições financeiras, meu Pai, vão escapar da tua mão, praticando coisas contra o teu caráter, meu Pai. Meu Pai, dá para nós essa resiliência, Senhor, para que a gente não se desvie, para que a gente permaneça firme em Ti, para que a gente permaneça firme na Tua palavra, para que a gente permaneça firme no sacrifício do Teu Filho, para que a gente permaneça firme no Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos essa transformação da nossa mente, essa transformação do nosso coração. Nós queremos, meu Pai, porque nós sabemos que não importa o que aconteça com nós, o Senhor tem vida eterna para nós, o Senhor tem uma palavra de vida, de cura, de libertação, diferente daqueles deuses criados pelas religiões do mundo, aonde só pregam para ter coisas, meu Pai, mas não podem dar vida porque nem vida eles têm neles mesmos. Eles ensinam a buscar a mortos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos isso para nós. Nos ensina a ser resilientes. Nós sabemos que o mundo está caminhando para a sua própria ruína e destruição. Aqueles que não querem se arrepender, que não querem mudar sua conduta, que não querem mudar o seu posicionamento, que preferem se manter debaixo do pecado, meu Pai. Nós sabemos que eles estão caminhando para sua própria ruína e destruição, mas existe muitas vezes, meu Pai, no meio destes, pessoas sinceras que estão sendo enganadas pelo diabo, que estão sendo enganadas pelos espíritos malignos, sim, por demônios, estão sendo enganados pelos filhos das trevas, corrompidos pelo diabo. Meu Pai, existem no meio deles, meu Pai, até mesmo na igreja, meu Pai, existem pessoas, meu Pai, que são sinceras, mas estão sendo enganadas, meu Pai, pelos líderes das igrejas. E nós precisamos que o Senhor coloque no nosso coração, meu Pai, essa resiliência para resistir a estes, meu Pai, e ver a Tua vitória, ver o Teu poder. Nós não aceitamos, meu Pai, em nome de Jesus, nada que não venha de Ti. Tudo aquilo que não vem de Ti nós rejeitamos
rejeitamos tudo aquilo que vem do diabo, tudo aquilo que vem de demônios, tudo aquilo que vem dos filhos das trevas, tudo aquilo que vem de religiões enganadoras e mentirosas, de práticas imundas. Nós rejeitamos, nós queremos ouvir a tua voz, Criador dos céus e da terra. Tudo aquilo que vem de líderes, meu Pai, que buscam seus próprios interesses e não os teus interesses, meu Pai, o do teu reino. Nós rejeitamos e profetizamos contra todos eles, que sejam desmascarados, que em nome de Jesus a nossa resiliência sirva de sinal para o mundo, o que é ser verdadeiro adorador de ti, meu Pai. Nós não abrimos mão, nós não vendemos, meu Pai, a nossa resiliência de permanecer no teu caráter, em troca de comida, em troca de emprego, em troca de salário, em troca de oferta que o diabo nos oferece, meu Pai. Nós não vamos nos prostrar diante das situações, meu Pai, em troca de ferir os teus princípios, em troca de servir a deuses que não existem. Não, meu Pai, nós queremos ser resilientes para te adorar, até mesmo se for necessário morrer pelo teu santo nome. Vale a pena, meu Pai, vale a pena, porque o Senhor é o único que tem ressurreição, que tem vida eterna, transformação de vida. Coloca em nós esta resiliência, meu Pai, para que nós possamos avançar como igreja e a cada dia mais destronar o inferno, desmascarar todas as religiões, todas as nações, todas as práticas imundas de demônios, e em nome de Jesus, eles sejam visitados pela tua ira e nós pela tua salvação, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.